aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aplicação, né? Nós estamos quase finalizando e na última aula a gente conseguiu trazer aqui do Firebase os livros que já estão cadastrados lá. O que falta para a gente agora é cadastrar um novo livro e mostrar os detalhes do livro que está aqui na tela. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vou fechar tudo aqui e eu vou abrir aqui o meu componente aqui, a minha tela de Details, né? Que está uma tela muito pequena por enquanto, mas a partir de agora a gente vai crescer ela um pouquinho, porque nós vamos estar recebendo esses dados aqui, né? Fazendo uma consulta no Firebase por meio do ID, né? Um ID que eu já recebo aqui nas rotas, né? Então, se você se lembra, a gente tem esse Book ID aqui, que é o ID do livro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar, né, o Firestore que a gente vai precisar. Do Firestore. Certo? Vamos precisar somente aqui do Firestore. O restante que tem aqui a gente já importou. E nós vamos precisar também, se vocês se lembram bem, de um novo tipo aqui, né, para poder definir os livros. Por quê? Porque agora eu vou ter, né, a possibilidade de preencher, neste caso aqui, que um livro foi lido. E esse campo ainda não estava nos types que a gente fez anteriormente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar, ele é um tipo, né, especial. Então, eu vou criar aqui uma pasta DTO, tá? Que a gente costuma chamar de DTO. E dentro dessa pasta DTO, eu vou falar aqui um novo arquivo, um book DTO, tá? Esse arquivo pode ser somente .typescript mesmo, porque ele vai só exportar um tipo. Então é quando a gente quer salvar os tipos separados, né? E eu vou importar aqui nele um Firebase Firestore Types, tá? E aí eu vou só exportar o tipo book, porque eu tinha o tipo do book da aplicação aqui, mas agora o book lá do Firestore, ele é mais completo, né? Então o book Firestore DTO, que eu estou chamando, ele tem um título, ele tem a description, ele tem um status, que vai ser reading ou finished, tá? Olha só, ele tem, né, um close. Deixa eu só ver se foi close mesmo que eu cadastrei lá, porque agora eu me esqueci. Foi finish, né? Então ele tem um finish, que é opcional, tá? Na verdade, esse finish, né, ele vai ser opcional aqui, mas ele vai ser somente o quê? Ele não vai ser uma string, ele vai ser uma Firebase Firestore Types ponto timestamp, né? Deixa eu ver se foi isso mesmo. Foi, isso mesmo. Ele não é string, ele é tempo. Então, esse finish que é o que a gente vai marcar quando terminar a leitura do livro, tá? E por fim aqui, deixa eu só pôr uma vírgula aqui, né? Um pouquinho embaixo. O nosso created at, que é também um timestamp, tá bom? Esse book faz aqui, a gente vai trazer ele para cá, porque a gente vai criar, né? Agora aqui, deixa eu só ver se o book details já está aqui, ok. A gente vai precisar dele daqui a pouco. Bom, então vamos à obra, né? Eu não preciso ainda do navigation, eu vou usar ele daqui a pouco, talvez. Book ID está aqui. Handle Finish, né? Handle Finish é a nossa função que, ao acionada lá embaixo no botão,
ela finaliza. Então, eu vou falar o seguinte. A minha função vai chamar o Firestore, tá? Esse Firestore eu vou chamar a collection books. Então, estou lá dentro do books. Eu vou dentro de um documento, né? Qual documento? Aquele documento que tem o book ID, né? Aqui eu passo como parâmetro o ID do documento, e o ID do documento eu já recebi aqui, que é o book ID, tá bom? Então, eu estou mandando aqui o book ID, por isso que a gente recebeu ele aquela hora. E eu vou fazer o quê? Um update, né? Então eu vou atualizar lá dentro. E agora eu posso desestruturar isso aqui e informar os campos que eu quero atualizar. O status dele, né, vai ser alterado para finished, né? Era reading, agora vai ser finished. O que mais? O finish dele vai receber aqui, né, um Firestore ponto field value, né, valor ali, ponto server timestamp, né, o horário local, o horário atual. É isso, né? Eu tenho que atualizar o status para finished e o finish para a hora atual. Bom, se isso aqui der certo, né, eu vou ter um then aqui. Caso isso aqui retorne sucesso, eu vou fazer um alert aqui, né, do React Native. E eu vou chamar esse alert de sucesso e vou passar uma mensagem. Parabéns pela leitura do livro, né? Pode ser qualquer mensagem aí, estou um pouquinho sem criatividade. E aí eu posso fazer um navigation ponto go back, né? Eu posso sair da tela de detalhes e voltar para a tela dos livros, tá bom? O que mais? Se isso aqui deu errado, né, eu vou fazer um catch e o meu erro, né, eu posso aqui dar um console nele. Deixar o console aqui, mas o importante é eu retornar aqui um alert de erro, tá? E falar aqui que ocorreu um erro ao finalizar a leitura não, né? Ao finalizar a leitura, pode ser, né? Pronto, então aqui eu tenho bem tratado aqui agora esse com o try catch aqui. Só que agora, gente, é o seguinte, né? Quando eu estou dentro da details, tanto na tela de lendo quanto na tela de finalizados, eu consigo ver esse botão, né? Aqui, ó, esse botão marcar como lido. E eu não posso deixar esse botão ficar aqui como lido, né? Então, o que eu vou fazer? Marcar como lido aqui, eu vou ter uma condição em volta dele, né? E qual condição que vai ser essa? O meu book. Só que eu acho que eu não recebi ainda esse book. Vamos ter que fazer esse book aqui, hein? Então vamos lá. Nós vamos ter aqui um const, né, que vai ser book set book. Então é só para a gente poder atualizar aqui. É igual a use state. Qual tipo, né? O tipo dele vai ser book details. Posso fechar aqui. Vai ser um livro somente, tá? E olha só que legal. Eu posso falar, né, que ele pode ser também um objeto vazio, como o book details, tá? Só que o use state não está importado aqui.
Só que agora eu preciso atualizar esse livro, né? E eu vou ter que fazer o quê? Uma chamada para achar que livro é esse. E essa chamada a gente pode fazer ela bem aqui embaixo, né? Primeiramente, eu já criei um loading? Ainda não, mas nós vamos criar um loading depois também. Tá? Já vamos colocar o loading aqui para não esquecer. Tá? A gente pode ter esse loading aqui. Na verdade, eu posso deixar esse load até como true, né? E aqui, ó, eu vou falar se, né, estiver carregando, retorna um load. E agora, o meu useEffect vai parar esse loading, né? Esse meu useEffect que eu vou fazer, ele não precisa ter uma dependência, tá? Porque eu vou simplesmente buscar um livro lá com base no ID que eu tenho. Então, olha só. Esse Firestore aqui, né, ele é bem parecido com o que a gente vai usar aqui. A gente usou o update, agora eu não vou usar o update, eu vou usar um get. Então, olha só, Firestore, né, ponto collection. E essa minha collection, eu vou passar agora o book Firestore DTO, né? Para isso que a gente criou ele, para informar os dados que eu quero pegar lá do Firebase, e lá de books. Então eu quero os campos que eu criei ali no DTO. Ponto doc, passando o book ID, ponto get, né? Então o método get aqui para poder pegar os dados, e aí sim eu vou para a resposta, tá? E esse meu den aqui, né, eu tenho aí um doc, que é um documento que eu chamo de documento, né? Se, olha, o exists já existe ali para poder selecionar, ficou meio redundante, né? Mas é bem fácil de entender, bem intuitivo. E aí eu vou pegar o que? Todos aqueles campos que eu queria, ó. O meu const aqui, ele vai ter o title, description, status, created at e finish, né? Pode ser que eu encontre o finish. De onde? De doc.data. Né? Então eu peguei todos esses dados aqui. Eu posso falar aqui que o finish é o seguinte, ó, eu posso criar um finish aqui, eu vou pôr closed, porque finish eu já criei, é só para eu poder converter a data dele, né, que vai vir. Então, se eu tiver finish, eu uso date format, que eu criei aquela hora, com quem? Né, com esse finish que veio do Firebase, tá? Se não, eu passo null. Isso é para a gente poder mostrar a data certinho lá. Bom, gente, agora, né, a última coisa que falta aqui é setar o book, né? E aí eu vou setar esse book exatamente com os campos que eu preciso. E ID é o doc.id, title, description, status, finish, when, né, que é o dado ali, na verdade o finish não, né? Agora é o closed. E o when aqui, que vai ser date format no created at. Muito bom. Temos aqui, né, todos os nossos dados prontos. Terminou aqui essa verificação e tudo isso, eu posso dar um set load em false. Uma outra coisa aqui também
né, que eu posso estar verificando aqui. Na verdade, né, o set loading ele vai ser feito depois, de qualquer forma, né? Então, se existir ou não, depois ele vai parar de carregar. Então, tudo bem. Então, isso aqui está certo. Bom, aqui o nosso book, né? Ele é do tipo Book Details, que tem Title, Description, Closed. E aqui eu não tenho o é um title, né? Um description, um closed que eu chamei, mas eu não tenho os outros campos. Deixa eu ver se eu posso pôr aqui se eu esqueci. Era o when, né? Tava faltando o when ali. Bom, o when agora está criado. Então aqui, ó, se eu entrar aqui nesse aqui, não, ainda não. ID, title, description, status, closed when. Sim, claro, pessoal. Nossa, aqui eu estou salvando o meu book, né? Mas esse meu book, ele deveria ter sido salvo ali no objeto. Deixa eu ver. Bom, esse problema aqui, pelo que a gente estava vendo aqui embaixo, eu comecei a colocar o book, né? E eu não terminei. Então é book.status. Eu tenho que saber se o status dele é igual a reading, né? Somente se ele for igual a reading, então é que eu vou mostrar aqui a opção para marcar como lido, tá? Automaticamente essa função também só vai ser ativada nesse caso. Então olha só, se eu entro aqui no Harry Potter, né, ele mostra. Vamos em finalizados, a câmara secreta, o botão não está ali, né, porque ele já foi lido, tá? Então a gente conseguiu aqui fazer essa captura de dados e aqui a gente ainda pode alterar agora, né, o retorno, porque o retorno meu aqui ainda está sendo estático, né? Ele está trazendo a quantidade certinha e tudo mais, mas dentro do detail ele está sendo estático. E aí a única coisa que a gente precisa fazer aqui é, neste caso aqui, ó, né, que eu tenho um details aqui, eu vou buscar, por exemplo, aqui, ó, description, né? Esse description aqui seria o título, né, do livro. Então, eu posso vir aqui e colocar book.title. Se eu fizer isso e salvar, ele continuou aqui preenchendo o nome do livro certinho, ó, né? Que é o title, que pegou de lá. Nesse aqui, a gente vai trocar aqui a description, todo esse texto, né? Esse texto estático aqui vai sair e vai ficar book.description, tá? Em resumo. Posso tirar esse book ID daqui. Muito bom. Agora, se eu entrar aqui, ó, olha lá, ele manteve os dados, né? Harry Potter é a Pedra Filosofal. E aqui no finalizado, ele tem aqui Harry Potter e a Câmara Secreta. O que eu poderia colocar aqui, né?
eu poderia ter, por exemplo, um outro book aqui, Details, se eu quisesse, né? Lá dentro do Book Details, aliás, aqui dentro, ó, onde eu pego com a minha description, né, a gente pode fazer uma tratativa ali para que eu mostre, de repente, o horário, né, o dia ali, quando eu terminei de ler, né? Então dá para a gente estar fazendo isso também. E aqui tem várias formas, né, da gente personalizar esse card details, né? O que eu fiz aqui foi deixar as datas prontas já para vocês, e aí vocês conseguem estar modificando, né, de acordo com aquilo que vocês quiserem cadastrar. De repente nem é o mesmo campo que vocês estão colocando. Mas uma outra coisa aqui, ó, eu posso pôr que, por exemplo, né, esse clipboard text aqui, ele é o íconezinho que daria certo também para quando foi registrado, né? Então aqui no meu Details, vamos supor que eu pego aqui, copio, né, e vou colocar aqui antes do resumo, tá? Só para a gente ver como fica. E aí eu vou trocar aqui de resumo, eu vou colocar para eu vou colocar assim, ó, data, não, vamos colocar assim, ó, início da leitura, né? E se eu pôr aqui esse when e salvar, olha só, né? Ele cresce ali para mim mais um campinho com o início da leitura, 7, né, 21 do 7 de 22 às 1h03h42. Tá? Então isso aí a gente consegue melhorar aqui ainda mais. Nesse aqui, né, ficou da mesma forma. Só que agora tá ruim porque ele tá quebrando, né? E a gente consegue evitar isso se a gente usar o Scroll View para poder permitir a rolagem na tela, né? Então, em volta de todos os details aqui, eu posso colocar um Scroll View do Native Basic, tá? Com uma margem aqui horizontal, vamos pôr de 5, qualquer coisa a gente tira, tá? E o Show Vertical, aqui eu vou colocar para não mostrar o indicador de rolagem. Tá? E esse Scroll View a gente vai fechar aqui debaixo do último detail. Então vamos salvar aqui agora, né? Pronto, ó. Agora eu já consigo aqui rolar aqui a página, né? Ficou bem melhor. Então eu tenho aqui o livro início da leitura e eu posso marcar como lido. No outro aqui, no finalizado, eu posso entrar nele, que eu tenho início da leitura, e eu ainda poderia ter aqui, né, logo abaixo do resumo, um término da leitura. Esse término da leitura vai ser o book finish, né, que eu trouxe. Na verdade aqui é closed, né, que eu converti ele com um closed. Só que esse eu só quero mostrar quando for finished. Então aqui a gente mostra dessa forma. E aí, gente, olha só, aqui embaixo ele vai ter o término da leitura, né? E aqui em cima ele tem o início da leitura, tá bom? Na próxima aula a gente finaliza a aplicação fazendo o cadastro aí de um livro.